aqui. É evidente que a pergunta do Pedro tem por trás dela que, se eu soubesse responder de uma forma clara, ganharia de certeza não $1 milhão, mas $1 milhão, talvez, não é? Mas é evidente que, até porque eu tenho aqui uma dupla qualidade, eu também fui atacado pelo Covid-19 logo no início da crise, logo em março, e portanto vivi um bocadinho as coisas por dentro e tenho acompanhado por fora, até por causa da minha presença enquanto provedor da Misericórdia do Porto e tudo aquilo que foi com participação, quer no apoio ao Serviço Nacional de Saúde, quer na questão social, e portanto acho que inevitavelmente o Covid deixa-nos um legado que não sei se será pesado ou não, porque ainda não conseguimos fazer o balanço, independentemente desse lado sempre trágico que são as pessoas que desapareceram no meio desta situação, mas também deixa-nos aqui um bocadinho aquilo que foi o início deste século XXI, um século muito atribulado, foram as Torres Gêmeas, foi a Segunda Guerra do Golfo, foram as alterações climáticas que estavam agora muito ativas no discurso político, antes tinha sido a crise das dívidas soberanas, e portanto perante este caso é evidente que esta questão da saúde pública ganha aqui um relevo muito, muito grande. Porque pela primeira vez nós vimos que os Estados, o mundo como que pararam as economias, pararam as pessoas, todos ficámos confinados, e o que nós podemos ver acima de tudo foi a fragilização de alguns sistemas de saúde. Podemos ver a robustez de outros sistemas de saúde, principalmente aqueles que estão mais nos Estados onde a função social do Estado é mais pronunciada, e vimos também que aqui não há espaço para uma avaliação ideológica, isto é, o vírus entrou pelos vários territórios dentro e paralisou-nos a todos nesta situação. E ao mesmo tempo, o que é que nós vimos foi nas sociedades mais avançadas, naquelas que têm estados sociais mais desenvolvidos, o envelhecimento dos seus cidadãos, dessas sociedades, levaram-nos também para um número de vítimas do Covid, que foi uma situação extremamente desagradável. E isso obriga-nos também aqui a uma primeira reflexão. Para mim é a reflexão em vida com como é que vamos conseguir o social com a área da saúde, como é que vamos fazer esta pública. Estamos também a falar de sistemas de saúde, fale-se, se quisermos, em serviços nacionais de saúde, fale-se de que forma é que o setor privado e o setor social podem também ajudar, mas isso obviamente deixa-nos aqui ao lado de uma nova regulação da nossa vida familiar, porque a nossa vida familiar também se alterou, muita gente voltou a casa, passou mais tempo em casa e isso também alterou o comportamento das famílias. O que nós estamos a ver hoje é que a sociedade está agora a tentar voltar à vida, ao tal novo normal, como se diz, mas esse regresso à vida não está a ser fácil. Aquilo que está a acontecer um pouco pelos Estados Unidos e por outras sociedades mostra bem que há aqui uma pressão social que tem estado a ser ocultada, e isso obviamente levou-nos para aquilo que, no meu ponto de vista, é um dos sinais mais evidentes desta crise, que eu definiria em 3 palavras: decisão, risco e incerteza. Decisão, porque a liderança e poder nesta crise não foram sinónimos, basta olhar para o que acontece nos Estados Unidos ou para o que acontece no Brasil, onde as lideranças foram erráticas e provavelmente contribuíram também para um aumentar do grau de incerteza, porque esse grau de incerteza foi com a ausência de referências de esperança, e são sociedades que nós vemos que estão neste momento muito ácidas, muito agressivas, com grandes problemas, e depois o risco, não é? Eu aqui lembro-me um bocadinho daquilo que o Rick Beck escreveu sobre a sociedade do risco, e acho que ganha aqui grande relevo. Efetivamente, essa sociedade avança mais, ganhou mais espaço. Não é um discurso pessimista que eu esteja a fazer, mas acho que temos aqui essa situação muito evidente. Ao lado do que poderá ser eventualmente um novo ciclo de globalização, esta guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, inevitavelmente mostra que a China provavelmente não vai ser mais o armazém e a fábrica do mundo. Os países europeus
principalmente os países europeus, a União Europeia, perceberam que estavam desarmados nesta fase de recolha de equipamentos e de procura de reequipamentos, quer dizer, tudo estava na China, tudo estava do outro lado do globo. É evidente que esta situação não vai ser de um dia para o outro desmontada, mas pode ganhar um grande aspecto. Há quem fale hoje que poderá haver uma nova guerra fria entre a China e os Estados Unidos e que a China poderá emergir até como uma potência dominante. Agora, o que eu acho é que uma das consequências é que a saúde vai entrar na agenda política, as preocupações da saúde e da saúde pública, e que, por exemplo, ao nível dos conceitos estratégicos dos Estados e dos países, é possível que ganhe um espaço muito grande. Nós, em Portugal, não temos a dicotomia entre safety e security que os ingleses têm. Portanto, quando falamos aqui em segurança, as pessoas muitas vezes assustam-se, mas eu acho que nós temos que começar a olhar para isto desta nova maneira. E, portanto, há uma nova parte em que a geopolítica e a geoestratégica se vão encontrar. Não sei se será um smart power ou um sharp power que vão ficar lado a lado, substituindo aqui aquela ideia do NAI, do soft power e do hard power, não sei, mas inevitavelmente, do meu ponto de vista, acho que pode surgir aqui uma oportunidade para a Europa. Este debate que está a acontecer neste momento na Europa mostra bem esta possibilidade. O plano de recuperação e de resiliência para uma nova geração europeia poderá devolver a Europa a um palco das grandes decisões. A Europa tem estado muito afastada dessa situação. Portanto, pode ser que a liderança da senhora Merkel ajude um bocadinho nesta situação. As liberdades, há aqui uma tendência, uma tentativa de voltar a colocar as liberdades em jogo. Isto é, a internet, será que vai haver uma nova governança da internet? Como é que vamos lidar com a internet, com as fake news, com todo o avolumar de informação que nos é posta hoje em dia? Nós vemos, por exemplo, no caso da hidrocloroquina, umas vezes é bom, outras vezes já não é bom, agora volta-se a abrir o debate, a própria Lancet, que diz que não nos devemos precipitar. E, por outro lado, também a questão dos Estados totalitários digitais, como se fala, isto é, será que chegou agora em 2020, 1984? Será que a Organização Mundial de Saúde vai ter um novo papel enquanto entidade na globalização? Poderá ter aqui um novo papel? Bom, há quem diga também que a ordem internacional liberal que tinha nascido na Segunda Guerra Mundial está a chegar ao fim. Agora, o que eu acho, e para terminar nesta primeira fase, é que efetivamente a saúde vai estar mais presente. Nós vamos ter que olhar para os novos modelos da saúde, não só no plano nacional, mas também no plano internacional, no plano externo. A Europa vai provavelmente ter que assumir maior protagonismo nas questões da saúde, e a questão do envelhecimento, ao lado da questão demográfica, vão ser questões que vão ter que entrar na agenda política, porque o aumento da esperança de vida, a necessidade de reforçar os sistemas de saúde é uma das evidências que sai deste debate. E eu, para já, ficava por aqui, se o Pedro também a intervenção dos meus outros dois. Obrigado, Dr. António Tavares. Eu passava agora a palavra ao Dr. Paulo Portas, e a questão é exatamente a mesma, quer dizer, será que estamos mesmo no despontar de uma nova ordem mundial ou não? E qual é o papel da saúde, não é, nisto tudo? Muito boa noite a todos. Boa noite ao Pedro, boa noite ao António, boa noite ao Alberto, e uma saudação particular. Eu, independentemente dos percursos, tenho há muito tempo uma considerável admiração por ele, e por isso tive gosto em aceitar também este convite, e portanto uma palavra especial à professora Adalberto. E a primeira questão que se me coloca é se, quando houver fatores de segurança para sair naturalmente e não forçadamente da situação em que o mundo foi colocado, assimetricamente, nós vamos ter vontade de pensar no assunto e tirar consequências daquilo a que os anglo-saxónicos chamam as lessons learned, ou se vamos ter vontade de nos esquecer rapidamente. E eu não dou por adquirido que o mundo esteja assim tão
lúcido e com vontade de tirar consequências do que se passou, ou que a memória seja suficientemente longa para tirar as principais consequências. Mas isso é uma das variáveis desconhecidas. Eu chamaria a atenção que nós estamos a lidar, tanto do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista económico, como do ponto de vista do sistema de organização internacional. Estamos a lidar em grande medida, estamos a lidar com uma crise que é onde o desconhecido ou o ainda não conhecido é pelo menos igual, para não dizer superior, ao que já é conhecido, e gerir em ambiente de desconhecimento é ainda mais difícil e mais arriscado do que gerir em ambiente de conhecimento. E há variáveis que nós evidentemente não controlamos, apenas podemos considerar possíveis ou previsíveis, e uma delas é essencial para a questão do medo e da insegurança, que é a existência de tratamentos ou a existência disponível em condições razoáveis, mais tarde, provavelmente, de uma vacina. São absolutamente inconclusivas de momento. Eu limito-me humildemente a ouvir e a ler e a tentar perceber. Não me parece que haja conclusões firmes sobre a questão das imunidades específicas relativamente a esta forma de coronavírus. Os números são muito, independentemente dos modelos de confinamento mais rígidos ou menos rígidos, os números são aparentemente muito desanimadores, menos ainda se sabe qual é a duração dessa imunidade e, portanto, nós estamos num ambiente onde errar é possível, mas em todo caso, alguns fizeram melhores do que outros até ao momento. Tendências do mundo que possa vir, coisas que eu gostava de lançar mais como pistas de especulação, como disse o Dr. António Tavares, e com razão. Isto é essencialmente especulativo, mas coisas que se podem perceber que têm já uma certa assinatura mais grossa. Todas as pessoas que se dedicam às relações internacionais já se tinham dado conta que a China era a segunda superpotência, com vontade de ser a primeira. E, portanto, é aquilo a que se chamaria na chamada armadilha de Tucídides, superpotência desafiante, que coloca em enorme desconforto a superpotência incumbente, que são os Estados Unidos. É verdade que nós vamos ter, é muito interessante, porque o mundo já se tinha deslocado para o Pacífico, o risco já se tinha deslocado para o Pacífico, e esta pandemia é, na origem, asiática, e também na revelação é muito asiática, no sentido que o mundo nós vamos sair, com toda a probabilidade, com uma China mais forte e com um mundo mais desconfiado da China. São duas coisas que parecem perplexizantes, parecem contraditórias, mas não são. Fazem, aliás, parte da organização bipolar tradicional do planeta, nesse sentido. Pode-se ser mais forte e gerar menos confiança. E isso, por variadíssimas razões, creio que sucede no caso da China e sucede desde logo num conjunto de países para que eu chamaria sempre a atenção, porque acho que foram bastante eficazes. E não necessariamente com modelos autoritários, também com modelos democráticos, países ou territórios, que conhecendo melhor a China, conhecendo melhor os seus códigos culturais, alimentares e institucionais, reagiram bastante melhor à epidemia, quando ela ainda era epidemia, e que são os vizinhos da China. É muito interessante que países, não estou a dizer que tenham todos reagido bem ou com os mesmos resultados, mas há pouca autoridade europeia para criticar a Coreia do Sul, o Japão, Taiwan e depois, no outro plano, Hong Kong ou Singapura, para dar apenas alguns exemplos. Não deixa de ser interessante que quem conheceu a SARS 2002, 2003 mais de perto, quem tirou daí algumas lições e quem conhece melhor a China, reagiu melhor e com mais tempestividade aos factos. Há uma segunda tendência sobre a qual eu não seria muito precipitado. Percebi que o professor António Tavares também não foi.
Eu, quando ouço as pessoas dizerem que isto é o fim da globalização, dá-me vontade de citar um grande amigo meu, que é filósofo espanhol, que, quando lhe perguntaram no meio desta crise, bem, mas não acha que isto é o fim da globalização? Ele respondeu, pois, se calhar deve ser por isso, aliás, que o Péricles morreu de peste. Já devia ter sido culpa da globalização à época. A globalização apenas, se olharem bem para a forma como a gripe espanhola chegou à Europa, não tendo nascido na Europa, a única diferença é que chegou de barco e esta chegou de avião, chegou mais depressa. E, portanto, não me vejo que os mecanismos da globalização que contribuíram, têm muitos defeitos e muitos limites, mas contribuíram para a maior mudança do planeta, do ponto de vista de mobilidade social, que foi retirar 900 milhões de pessoas da pobreza extrema, que agora a culpa seja da globalização. Outra coisa diferente, aliás, não é ainda mais estranha a ideia ou a certeza de que a globalização acaba quando nós assistimos durante a pandemia à espantosa expansão da digitalização, que é prima direita da globalização, como todos sabemos. Aquilo que eu acho que é muito relevante nós tirarmos como lição disto é que é evidente que o mundo tem uma nova ordem económica, mas não tem uma nova ordem política que seja coerente e correspondente. Ela está em construção. Mas o que o mundo não tem de certeza é um sistema de gestão de crises globais. E esse é, porventura, o maior sinal de aviso relativamente às próximas que chegarão. Eu, por exemplo, eu não dou aquele salto quântico que vejo por aí às vezes dar, do pangolim do mercado da China, do mercado do Yuan, diretamente para as alterações climáticas. E não gosto de fazer esses saltos quânticos sem evidência científica que me demonstre a relação entre uma coisa e a outra. Mas há um ponto que eu considero relevante reconhecer. Se a próxima crise global for climática, esta, que é de saúde pública, demonstrou que o mundo não tem à sua disposição nenhum sistema de gestão de crises tempestivo e eficaz. E, portanto, nós temos uma nova ordem económica que é absolutamente extraordinária do ponto de vista dos riscos e das oportunidades, mas a ordem política que temos, internacional, é tributária do final da Segunda Guerra, se olharmos para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou ainda da Guerra Fria, do ponto de vista das alianças, da persistência das alianças de segurança. Mas, e portanto, aquilo que eu acharia mais relevante era que as boas energias se concentrassem em procurar melhorar o sistema de gestão de crises internacionais que o mundo, neste momento, não tem. Em grande medida, cada um seguiu o seu caminho. E começámos, como aliás o Orhan Pamuk lembrou e muito bem, começámos sempre por culpar o estrangeiro por aquilo que nos chegava. A primeira reação à epidemia é sempre culpar alguém do outro lado da fronteira ou do outro lado do mundo. O terceiro fator estratégico que eu acho muito relevante é que a China, que tem elevadas responsabilidades internacionais que um dia terão de ser esclarecidas. Eu não preciso, como costumo dizer, não preciso de nenhuma teoria conspiranoica para perceber que há responsabilidades internacionais que têm que ser assumidas. E, evidentemente, no processo de uma infecção para uma epidemia e de uma epidemia para uma pandemia, onde o fator tempo é absolutamente determinante, já tinha acontecido no SARS 2002-2003, aconteceu com menor intensidade temporal com o Covid-19, mas há um tempo de dissimulação da informação e de negação da informação e de não transmissão da informação à comunidade internacional, que é um tempo trágico para a possibilidade de controlar melhor a expansão da epidemia. Essa responsabilidade terá um dia que ser esclarecida e é melhor que seja esclarecida num ambiente de colaboração do que num ambiente puramente conflitual. Uma coisa eu sei é que a China, onde tudo começa e que depois, beneficiando do sistema autoritário, que não nega, que a caracteriza, e portanto com uma capacidade de impor uma disciplina vertical, a China acaba por tentar inverter o relato da pandemia. Veremos como é que no final a vacina ou o tratamento escrevem a última linha da história
tal qual nós a conhecemos até aqui. Não sabemos grande coisa sobre segundas vagas, nem sabemos grande coisa sobre réplicas e segundas vagas. Mas, objetivamente, quando a China impôs até agora um relato que é: aqui começou a epidemia, mas aqui ela foi debelada visceralmente, e isto acontece ao mesmo tempo que no Ocidente, o que nos devia preocupar, os Estados Unidos estão profundamente divididos dentro de si próprios, os Estados Unidos e a Europa estão divididos entre si, e a Europa pode ser que não fique definitivamente dividida entre si, mas esteve lá muito perto. E, portanto, o Ocidente é apanhado no Covid-19 na pior situação estratégica. O aliado, há desconfiança entre os aliados, e nós estamos mais preocupados com as disputas políticas internas entre cada uma das potências do que com construir uma solução mais global. Isso a mim preocupa-me muito, e preocupa-me, eu não tenho, enfim, é aquilo a que mais me dedico academicamente, não tenho nenhuma dúvida que a questão da rivalidade entre a China e os Estados Unidos veio para ficar. Seja quem for o próximo presidente dos Estados Unidos, é evidente que a ameaça à liderança americana é da China, já não é da Rússia. Os americanos viveram muito confortáveis com a ideia de que a Rússia é que os ameaçava. Mas uma coisa talvez possa mudar. Não é possível continuar a ter a potência liderante do Ocidente a fazer isolacionismo sistemático no ambiente da globalização. Se vocês pensarem bem, em 4 anos, a quantidade de organismos internacionais, organismos e tratados internacionais que os Estados Unidos abandonaram, é uma coisa muito impressionante. Os Estados Unidos saíram da Unesco, saíram do Conselho de Direitos Humanos, saíram da organização, ou ameaçam sair da Organização Mundial de Saúde, saíram do Tratado do Pacífico, saíram dos tratados dos mísseis de médio alcance com a Rússia. É uma sucessão de abandonos. E, portanto, mais do que o protecionismo ou do que o nativismo americano, que são cíclicos, o isolacionismo americano põe em risco as alianças e, sobretudo, oferece todo o espaço vazio à potência ascendente que é a China. A China ocupa cada centímetro de espaço internacional que os Estados Unidos deixam livre. E nós, ocidentais, independentemente das convicções políticas de cada um, precisamos absolutamente que nos Estados Unidos haja quem tente reconciliar a sociedade americana dentro de si própria, haja espírito de acordo bipartidário que está estraçalhado, como sabemos, e que haja uma certa reativação do multilateralismo, porque mesmo que nós achemos, e eu acho, que a ONU precisa de muitas mudanças e que as agências da ONU, como a Organização Mundial da Saúde, são muito melhoráveis, isso não se faz abandonando, isso não se faz saindo. Faz lutando por objetivos, por compromissos e por passos que representem avanços. Enfim, para não me exceder no tempo, eu deixaria ainda só um ponto que me impressiona no mundo ocidental. Impressiona e de que pode sair uma tendência talvez mais positiva e inesperada para alguns. Esta crise pôs diretamente em causa a capacidade dos líderes políticos trabalharem com a medicina e com a ciência, em geral, ou apesar delas e contra elas. O populismo é sempre uma simplificação. Esta crise é complexa, é o contrário da simplicidade. É muito difícil pedir a um populista que saiba gerir crises complexas, porque isso implica cultura, atenção à ciência, saber ouvir, saber duvidar, saber perguntar, admitir o erro, não governar por instinto, não governar por capricho. E todos os casos de populismo à esquerda e à direita, no Ocidente há uma certa tendência para considerar que só houve casos de populismo à direita, de que evidentemente Bolsonaro e Trump são exemplos. Mas eu chamaria a atenção que aqui ao lado em Espanha e em Itália, a influência dos populistas nas administrações foi uma influência terrível, pelo desconhecimento, pela arrogância, pela ignorância, transformada em poder de Estado. E a mim isto é uma grande lição. Eu acho que
a generalidade das crises modernas do nosso tempo são complexas porque as sociedades elas próprias são complexas. E isso não cabe na rigidez de um tweet ou na simplificação de um populista, seja de esquerda ou seja de direita. Fica uma lição que a mim me impressionou muito. O federalismo que foi inventado pelo constitucionalismo liberal para resolver o problema de nações elas próprias complexas, provou bastante mal nesta crise do Covid-19. Provou mal o federalismo americano, provou mal o federalismo brasileiro, o quase federalismo em Espanha, o quase federalismo em Itália, o federalismo no México, para vos dar 5 exemplos. Ou seja, o federalismo também não é uma solução para crises globais, porque aquilo que aconteceu em Espanha, para dar o exemplo mais evidente, não sendo eu médico, e, portanto, falando disto com muita humildade, mas eu tenho a certeza que se o professor Adalberto ou a doutora Maria de Belém, para falar de 2 pessoas que estavam aqui, fossem ministros da saúde em Espanha, com uma crise destas, tinham tido uma vida ainda mais difícil, para não dizer impossível, porque pura e simplesmente a regionalização das políticas de saúde transformou a autoridade sobre a saúde em termos centrais numa autoridade residual. E é dificílimo impor um comando único. O único lugar da Europa onde o federalismo funcionou razonavelmente, porque a senhora Merkel é uma pessoa cujo método é procurar sucessivos pequenos acordos e evitar grandes desacordos, foi o federalismo alemão. E talvez o austríaco, que é de mais pequena dimensão. Mas, objetivamente, os Estados que têm pouca direção central do sistema de saúde tiveram grandes dificuldades em impor normas, comportamentos, opções únicas e estimáveis, o que ainda hoje se passa. Com a mera comunicação dos dados entre as autonomias espanholas e o centro, é uma coisa que é aflitiva. A mim custa muito, tenho uma grande parte da minha família paterna é espanhola e entristece-me imenso ver o que vejo todos os dias em Espanha. Terminando com um ponto, já me cedi no tempo e, portanto, não queria fazer mais, mas teria muito cuidado. É evidente que em pandemias económicas, não há receitas nem liberais, nem sociais-democratas, nem que sejam... Nunca ninguém pensou numa crise como esta. E é por isso também que ninguém sabe ao certo como é que economicamente se sai de uma crise como esta. Mas há uma coisa que eu teria cuidado. É uma grande tentação. Neste momento, grande parte da sociedade está provisoriamente assistida por políticas públicas de natureza económica. Para que as empresas não morram, para que o emprego não desapareça, para que as sociedades tenham um mínimo de funcionamento. Que são soluções... Eu sempre sou muito pragmático nessas coisas, acho que aceito perfeitamente soluções keynesianas ou soluções liberais, ou uma mistura de ambas, para procurar gerir melhor o impacto de uma pandemia económica. Mas há uma coisa que eu sei, eu não quero que isso seja aproveitado para estatizar a sociedade como melhor forma de a controlar politicamente. E isso eu vejo com muito risco, que é a ideia de que a dependência acrescida da sociedade em relação ao Estado, em relação ao governo, em relação à autoridade, se transforme não num facto provisório, mas num facto que alguns têm a tentação de tornar mais definitivo. E era isto que, em geral, queria deixar, sendo que aquilo que o professor Tavares referiu, e que me parece muito relevante, de repente descobrimos todos, as empresas e os governos, que há excesso de monodependência quanto à construção do que possa considerar-se uma reserva estratégica também na área da saúde. Eu não seria... As pessoas têm tendência a dizer que é só a China, mas não é só a China. Há muitos países asiáticos que se colocaram inteligentemente numa das cadeias de fornecimento que são tão fragmentadas que encontraram o seu lugar e o seu nicho importante nessas cadeias de fornecimento globais. Eu tive sempre, mesmo sobre a doutrina estratégica sobre Portugal, foi sempre a de que nós não podíamos ter uma única dependência, porque se tivéssemos uma única dependência arriscávamos perder a independência. E em globalização,
a multiplicação das dependências é a melhor garantia da nossa independência. E, portanto, agora, caras amigas e caros amigos, daqui a 6 meses, quando houver um tratamento, esperemos que o haja, quando as sociedades confiarem mais, vamos ter memória histórica suficiente para tirar daqui algumas lições, ou aguardaremos apenas a chegada da próxima epidemia? É uma boa questão, uma boa pergunta, diria eu. Obrigado, Dr. Paulo Portas. Professor Adalberto Campos Fernandes, passo-lhe a palavra para um comentário àquilo que já ficou dito, antes de depois abrirmos o debate. É muito rápido, porque eu vejo tanta gente nesta nossa sessão de encerramento, mérito, claro, dos nossos convidados, não se esperaria outra coisa, 2 intervenções de grande nível, agradecer muito ao Dr. Paulo Portas, ao Dr. António Tavares, e se me permitem um agradecimento particular ao Dr. Paulo Portas por aquilo que tem vindo a fazer até ao longo, fora um pouco daquilo que é a sua tradição de homem político, mas nas suas intervenções na TVI, que têm um enorme valor pedagógico e que têm sido muito apreciadas por muitos, mesmo aqueles como eu, fazem parte da tribo da saúde há muitos anos, e felicitá-lo pela forma como se preparou e foi capaz de ajudar o país a perceber os detalhes de uma situação tão complexa. Bom, eu não vou de facto dizer grandes considerações, porque vejo muita gente com vontade de intervir, mas tal como eu não acredito nunca acreditei nas abordagens precipitadas das crises, com base numa certa ansiedade extrema, uma tolerância extrema. Vocês reparem, quando esta crise começou, os tempos de televisão, o prime time, eram disputados entre aqueles que diziam que a humanidade ia morrer toda e aqueles que diziam que isto era uma gripezinha sem grande significado. Acontece sempre assim. Muitas vezes as pessoas, para terem um impulso de maior mediatização, maior atração mediática, tendem a estender ou a extremar a análise da realidade para limites que a própria ciência não consegue acomodar. Dizer que eu acompanho o que foi dito pelo Dr. Paulo Portas e pelo Dr. António Tavares, mas eu estou um pouco na posição intermédia. Eu sou daqueles que digo, ainda há bocado disse isso aos colegas do Brasil, que acredito que pela primeira vez na história das nossas vidas, aquilo que vem do étimos da palavra crise, que tantas vezes é referida como oportunidade, vai ser de facto desta vez uma oportunidade. Acredito que a grande ganhadora desta crise, oxalá eu esteja certo e que a realidade daqui por 6 meses, como dizia o Dr. Paulo Portas, não me digamos, contrarie, eu acho que a grande ganhadora desta crise vai ser a Europa. Vai ser a União Europeia no plano político e no plano estratégico. Nós precisamos, é óbvio, que no continente americano deixe de ver aquilo que tem acontecido até aqui, lideranças nervosas, instáveis, inquietas, que vivem num permanente sobressalto ético, político e que geram no mundo a maior das perturbações e, sobretudo, uma grande quebra de confiança e de credibilidade. Mas isso é uma matéria que ultrapassa a Europa. A China percebeu os limites do seu avanço e eu acredito que nos próximos tempos a China vai fazer algum recuo estratégico relativamente à maneira como vinha, de uma forma silenciosa, a conquistar o mundo. E a Europa percebeu, como foi referido muito bem em Lessons to be Learned, a Europa percebeu que esta era verdadeiramente a última oportunidade que tinha de se transformar na Europa das pessoas. E os sinais estão aí. Eu tenho visto com muito agrado aquilo que foi a proposta da Comissão e da Sra. Van der Leyen, portanto acho que nós estamos a iniciar um caminho claramente apoiado por quem decide na Europa e por quem tem uma posição central na Europa, que é a chanceler Merkel e também o presidente Macron. Se no Conselho de 23, no Conselho Europeu do dia 23, nós tivermos algum fumo branco, pode estar aberto o caminho para um reposicionamento da Europa, para uma reconstrução da Europa. E faço notar uma coisa que provavelmente muitos de vós já terão reparado. É a maior operação de injeção de fundos e de suporte à economia que a Europa faz depois do final da guerra e depois, enfim, do conhecidíssimo Plano Marshall do pós-guerra. A Europa percebeu que tem dimensões estratégicas que tem que acautelar, no plano industrial, no plano da investigação, no plano científico, no plano da reserva estratégica industrial e até dos domínios científicos,
Aquilo que vem no plano é um plano, pela primeira vez, que olha para a ciência, para a inovação, como um instrumento decisivo de suporte à boa decisão política. E, como eu tenho dito aqui, disse em webinars anteriores, eu acredito na teoria da recuperação em V. Eu acredito que nós vamos cair muito até o final do ano e acredito que a Europa vai ter uma recuperação vigorosa a partir do início do próximo ano e que esta crise efetivamente serviu não para encontrar uma vacina, mas para vacinar a Europa contra os seus próprios demónios e os seus próprios riscos. O Dr. Paulo Portas falou que o mundo deu-se conta de que não tinha um plano para reagir a uma crise global deste tipo, que é a pior das crises, muito pior que uma crise climática que normalmente tende a ser circunscrita, um fenómeno sísmico. Nós tivemos uma crise transfronteiriça, global, planetária, que com muito baixo custo, do ponto de vista daquilo que foi o comportamento do vírus, fez a economia do mundo, de um dia para o outro, cair no chão. E nós vimos que a maior parte dos países não tinha lido a saúde pública como uma dimensão da sua segurança, da sua soberania e da sua defesa estratégica. E que agora isso foi bem claro que os países se defendem através da proteção da saúde das pessoas, que a saúde pública é claramente uma dimensão da defesa e da soberania dos povos e que a cooperação internacional, concordando ele que a OMS tem feito um papel difícil, ingrato, muitas vezes incompreendido, precisa de um choque de reforma, precisa de um choque reformista por dentro, que a transforme muito mais numa organização que compreende o mundo nas suas múltiplas características e dimensões e não apenas uma organização que emana do terceiro mundo e dos países mais pobres para proteger os países mais pobres dos riscos mais tradicionais. Portanto, para concluir, e eu deixo-vos este desafio que é um bocadinho intermédio, de que acredito que a Europa vai sair mais forte, vamos ter uma Europa diferente, vacinada pelo Brexit, e depois da saída do Brexit, da concretização do Brexit, uma exposição a um risco extremo que não tinha conhecido. Vamos ter talvez um equilíbrio maior nos blocos políticos entre os Estados Unidos, a Europa e a própria China. Vamos ter um maior foco na saúde, vamos olhar para a saúde como um instrumento de apoio ao desenvolvimento económico e à sustentabilidade das sociedades e dos países com outro tipo de olhar, e vamos tratar a ciência, a cultura e a inovação científica como nunca tínhamos tratado até aqui. Deixem-me ser, pelo menos uma vez na vida, francamente otimista. Eu creio que esta oportunidade não é a última oportunidade da Europa, mas é talvez uma das últimas oportunidades que ela tem, e se assim for, a Covid-19 terá servido, pese embora as fatalidades e a desgraça que provocou em tantos países, terá servido para, digamos, abanar a consciência coletiva e, como dizia bem o Dr. Paulo Portas, o efeito para mim mais importante desta crise pandémica foi a redução do valor matricial dos fenómenos populistas à esquerda e à direita. Em boa verdade, depois disto, muito pouca gente que tenha um pico de consciência, tenha alguma sabedoria e algum bom senso, olhará com interesse para propostas, sejam à esquerda ou à direita, que se fundamentam no ódio, na divergência, no ataque, digamos, na confrontação e que rejeitam, de facto, a construção de uma sociedade baseada no humanismo, na dádiva, na generosidade e no sentido construtivo de uma economia virada para as pessoas que gera valor e que leva as pessoas a viverem de forma digna. Foi fantástico, eu fico-me por aqui, haveria muito mais para dizer. Parabéns, Pedro e Andreia, fecharam ou estão a fechar com chave de ouro dois magníficos conferencistas, e agora deixemos os nossos amigos que aqui estão em grande quantidade aproveitar esta ocasião para intervir e pôr as suas questões. Obrigado, professor Adalberto. Eu recordo como, portanto, a partir deste momento nós vamos abrir o debate à audiência e eu recordo aqui como as regras para participarmos. Portanto, quem desejar participar ou quem quiser fazer comentários ou fazer alguma pergunta, a primeira coisa que tem que fazer é, através da funcionalidade bate-papo, escrever a palavra falar. E, portanto, ao fazê-lo, o seu pedido ficará registado aqui no meu ecrã e eu depois passarei a dar a palavra em função, digamos, da lista que eu aqui tenho. Portanto, eu neste momento já tenho duas pessoas e eu vou começar por dar a palavra à doutora Maria Belém.
Penso que já estou com som. Já estamos a ouvi-la já. Ora bem, muito obrigada por me ter dado a palavra e sendo este último da série 1 deste programa, não é? Eu queria cumprimentar o nosso moderador que fez um trabalho excelente e eu queria cumprimentar o comentador residente, Adalberto Campos Fernandes, e saudar todos os conferencistas e todas as pessoas que aqui pacientemente foram acompanhando e intervindo nestas sessões, foram sempre muito interessantes. Hoje tenho um especial prazer em saudar, quer o Dr. António Tavares, que é já um residente destes programas, quer o Dr. Paulo Portas, convivemos muito, muito e bastante em outras épocas, e eu ia começar já por aqui porque não tenho muito tempo, como é evidente. Eu diria, eu gostei muito de ambas as intervenções, eu diria que esta crise do Covid, eu acompanho o Dr. Paulo Portas no sentido de que a nossa memória é muito curta. Nós, por enquanto, ainda estamos sob o impacto emocional e não só deste peso enorme que constituiu esta época que estamos a viver, mas quando isto passar ficarão algumas coisas, eu vou já referir-me a correr a isso, mas não vai ficar tudo quanto seria preciso que ficasse, como é evidente. Mas para já eu penso que há uma diferença fundamental entre aquilo que se passou em 2008 e aquilo que se está a passar agora. Porque a crise de 2008 foi uma vitória da economia sobre a política e esta crise, que também é uma crise económica, foi uma vitória da política sobre a economia. E eu digo isto até porque acompanhei bastante, na altura ainda na política no ativo, os sofrimentos do Dr. Paulo Portas com uma economia e uma visão económica absolutamente implacável e que arrastava tudo e todos. E eu penso que aquilo que tem acontecido é que nós vamos sempre aprendendo alguma coisa com as desgraças que nos acontecem. Em 2008 e com a abordagem da crise de 2008 aprendemos o que não devia ser feito. Esta crise, que é diferente porque é uma crise que tem origem na saúde pública, também aprendemos parte do que não deverá ser feito na próxima, mas aprendemos sobretudo que há coisas mais importantes que a economia, embora a economia seja muito importante a partir do momento em que nós somos capazes de olhar pelo valor primeiro, que é o da vida humana. Agora, também considero o seguinte, há muitos países que têm, há alguns países que têm uma civilização muito antiga e que têm relativamente a nós um conceito completamente diferente do tempo, um conceito que não é um conceito imediatista, é um conceito que passa muito pelo aguardar aquilo que virá a passar-se. E isto até em resposta àquilo que a China fará. A China fará o que entender que deve fazer em função daquilo que é o tempo que ela tem para esperar que as coisas aconteçam de acordo com a maneira como ela acha que devem acontecer. E disso não tínhamos dúvida. Agora não tínhamos dúvida também que nesta desgraça que se passou e que se tem passado com os Estados Unidos, com o Brasil e com alguns experimentalismos que foram feitos no sentido de arranjar a imunidade de grupo, em termos globais o que sobressaiu foi a Europa. Porque a Europa também está com circunstâncias muito especiais. A Europa está a sair do choque do Brexit, que é uma ferida aberta trágica, e a Europa, pela primeira vez, tem à sua frente uma presidente da Comissão que é alemã e que pôde, pela primeira vez também, por isso mesmo e por ter a confiança do governo alemão, apresentar-se à altura numa circunstância como esta. E realmente as pessoas ficaram surpreendidas com a maneira como a Europa está a organizar um plano para tentar sair da crise económica, não esquecendo o pilar social,
e eu penso que isso decorre de circunstâncias que realmente aqui aconteceram e que permitiram essas decisões, por enquanto não são decisões, ainda são propostas, que são propostas que são tão fantásticas como foi fantástico o Plano Marshall na sequência da Segunda Guerra Mundial. Queria, portanto, dizer que vamos daqui tirar muitas lições e acho que a Europa vai tirar a lição de conduzir a questão do ambiente, vai tirar a lição de perceber a importância do social como um pilar fundamental e vai tirar a lição de que não pode ter demasiadas dependências do ponto de vista estratégico e, portanto, algumas deslocalizações que foram feitas vão ser recuperadas. Mas a própria Europa também sabe que só pode ser grande se continuar a dar-se e a dar cartas no resto do mundo e, portanto, a Europa não pode ser, nem vai ser contra a globalização, mas vai querer uma globalização regulada e vai tentar fazer o possível para que isso aconteça. Agora, os Estados Unidos são uma incógnita e uma incógnita em relação à qual eu estou muito, muito receosa, porque nunca ninguém pensou que o Trump pudesse ganhar e o Trump ganhou, nunca ninguém pensou que o Trump pudesse ganhar uma segunda vez e não sabemos quais vão ser as consequências destes tumultos que se estão a passar, a propósito do assassinato do George Floyd, penso eu que é assim que se chama, e portanto ainda temos muita coisa para ver. Em conclusão e para terminar, eu diria que o Covid abanou muito, mas não vai mudar muito. E nós sabemos há muito tempo que a ONU precisa de uma grande reforma, que as grandes agências internacionais precisam de uma grande reforma, mas estes elefantes são muito difíceis de mexer. Aliás, tivemos uma grande esperança quando o António Guterres foi eleito secretário-geral da ONU, na medida em que ele próprio apresentou para no seu programa de candidatura muitas propostas para a reforma da ONU, ele está quase a chegar ao fim do mandato, se for o primeiro mandato ou um mandato, e não acontece nada porque estas organizações são num enorme imobilismo. Portanto, eu diria que tenho expectativas mitigadas em relação ao impacto desta tragédia, mas se verificar aquilo que neste momento está no horizonte, já foi um ganho muito grande e realmente só com tragédias muito impressivas é que nós somos capazes de dar algum salto. De maneira que muito obrigada à doutora Andreia por esta iniciativa, muito obrigada ao comentador residente, muito obrigada ao moderador Obrigado, e aos oradores de todas as pela sessões. sua Muito intervenção, obrigada. Muito sempre obrigada. oportuna. Obrigada. Seguindo agora a ordem de inscrição que aqui tenho, eu passaria a palavra ao Dr. Marcelo Castro e Silva. Terá que ativar o seu microfone. Boa tarde, estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo. Okay. Boa noite a todos. Antes de mais, eu sou aluno de Ciência Política, portanto sou iniciante ainda, e portanto eu quero me dirigir para o Sr. Paulo Portas. Relativamente, eu gosto e aprecio muito a sua intervenção na comunicação social. E portanto, é um modo de preparar os portugueses em determinadas matérias. E será que esta é a forma de preparar também os portugueses para as próximas eleições do Sr. Paulo Portas? Ou seja, será que o Sr. Paulo Portas iria se candidatar para as presidenciais? Seria interessante, na minha perspectiva. O outro ponto que eu queria também falar
este é um bocadinho, um pouco mais complexo, se calhar, que se refere relativamente ao federalismo europeu. Eu considero que é perigoso, portanto, entrarmos num federalismo europeu, porque creio eu que vai eliminar certas situações, não é? Não só a independência, mas também toda a nossa estrutura cultural, social, vai ser eliminada. E, portanto, eu creio eu que será muito perigoso. E, portanto, eu gostaria de saber, basicamente, relativamente neste último tópico, qual é a abordagem sobre o federalismo europeu. Será que é importante, de facto, para nós ultrapassarmos certas situações, não é? Será que é a chave principal de entrarmos no federalismo europeu? Obrigado pelas suas questões. Eu depois, na ronda final, eu guardaria, portanto, a sua questão para a ronda final com o painel de comentadores e passava já, portanto, à próxima intervenção do professor Luís Campos e Cunha. Boa noite a todos, muito obrigado por esta excelente conferência ou conversa. Eu vou desde já pedir desculpa, provavelmente não poderei estar mesmo até ao fim. Eu gostaria de sublinhar algo que, em certo sentido, está presente nos vários oradores iniciais e também, certamente, na minha amiga Maria de Belém. Que é a oportunidade fantástica para a Europa. Resumindo um pouco o que foi dito e para perceber o que eu sublinhar este aspecto, nós temos os Estados Unidos com uma liderança errática, como foi dito, e eu concordo, mas se tivermos dentro desta liderança errática traçar algumas linhas de força, nós vemos primeiro isolacionismo, ou seja, os Estados Unidos têm estado a isolar-se do resto do mundo e a deixar que a liderança do mundo, nomeadamente o mundo ocidental, desapareça por parte deles. Segundo, isto significa que deu durante 3 anos a oportunidade da China aparecer. Além disso, a liderança americana tratou sempre a União Europeia com desprezo, como se fosse inexistente. E elegeu a China como inimigo principal. Ora, eleger a China como inimigo principal é dizer que a China é a potência alternativa aos Estados Unidos, não a Europa. Por outro lado, a China, que foi eleita de facto como segunda, com mérito, mas também em consequência da liderança de Trump, foi eleita como a segunda potência internacional, mostrou um grande nível de arrogância e que isso também provavelmente significa que ela não está preparada para essa liderança internacional. E houve alguns aspectos que nós verificamos nesta pandemia que levam a esse nível de arrogância, causar medo e incerteza aos outros países. Portanto, nesta pandemia, aparece a União Europeia como verdadeiramente a terceira via alternativa e está nas mãos da União Europeia ter uma resposta como União Europeia, sólida, clara e como potência que é, e não apenas um somatório de 20 e não sei quantos países que estão muitas vezes em desacordo e em dissonância. Portanto, acho que se a União Europeia conseguir ter uma resposta sólida a esta crise, mostrar o seu maior pendor social em relação aos Estados Unidos, nomeadamente, a União Europeia pode, nesta crise, e por
porque os Estados Unidos desapareceram da cena internacional e porque a China está fragilizada na cena internacional, a União Europeia tem uma oportunidade única de se mostrar como uma potência ao nível internacional. E este é um aspecto que eu julgo que pode ser importante e tudo depende neste momento da União Europeia e da reação que ela tiver. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luís Campos e Cunha. Passava agora a palavra à doutora Joana Gomes da Costa. Olá, boa noite. Não sei se me conseguem ouvir. Estamos a ouvi-la, estamos. Olá, boa noite. Eu gostaria de parabenizar novamente o Fórum pela iniciativa notável que tem sido demonstrada ao longo destas semanas. Tem sido mesmo um excelente espaço para partilha e reflexão dos vários assuntos relativos à pandemia e não só. Um dos pontos que eu gostaria de abordar hoje é relativo às alterações climáticas. É um tópico que tem sido pouquíssimo falado e efetivamente as alterações deviam ser um dos pilares de transformação das sociedades a realizar daqui para a frente. E a minha questão é a seguinte: o que é que esta crise sanitária, portanto a Covid, vai trazer às necessidades que as sociedades têm de controlar as alterações climáticas? Porque é provável que estejamos já perto ou em anos próximos estaremos perto de um ponto de não retorno. E de que forma é que a sociedade estará pronta para isso e tenderá a fazer algumas alterações. Obrigada, uma boa noite. Obrigada, doutora Joana Gomes da Costa. Passa então agora a palavra à doutora Ana Luísa Neves. Olá, boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui. É um espaço de discussão muito agradável, com uma discussão muito honesta sempre. A minha pergunta, eu presumo que será um bocadinho mais para o professor Adalberto, mas toca também um bocadinho que o Dr. Paulo Portas falou em relação à colaboração europeia e como é que nos direcionamos e nos juntamos num esforço mais comum. E eu vou puxar a brasa à minha sardinha, que é a sardinha da telemedicina e da transformação digital. E a minha pergunta seria um bocadinho, portanto, nós percebemos que existem oportunidades, existem usos de telemedicina e de medicina remota que parecem ter sido eficientes. Como é que nós agora damos o próximo passo em termos de regulamentação, em termos de políticas que suportam essa regulamentação, quer a nível nacional, quer a nível europeu? Será que existe um caminho, será que existe abertura para isso, para fazermos isso de uma forma estruturada como comunidade europeia? Eu presumo que a questão será um bocadinho para o professor Adalberto e também para o Dr. Paulo Portas, de alguma forma. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade de participar, é sempre um gosto. Obrigadíssimo, doutora Ana Luísa Neves. Como só temos mais uma pessoa que pediu a palavra, eu iria dar a palavra, portanto, ao Dr. Eugénio Saraiva e depois então passaríamos ao painel de comentadores. Muito obrigado, boa noite a todos. Cumprimento o professor António Tavares, o Dr. Paulo Portas, o professor Adalberto Campos Fernandes e todos os presentes. É sem dúvida um privilégio estarmos aqui presentes, cada um em sua casa, assistirmos a um fórum com esta qualidade. Dito isto, queria partilhar convosco realmente uma preocupação que se calhar é comum, e essa preocupação advém do facto de, perante a situação atual, se o mundo ocidental ostracidar o papel da China, encostar a China e culpar a China por toda essa crise, não estamos eventualmente a fazer o mesmo que fizemos no final da Primeira Guerra Mundial com a Alemanha, e a criar aqui um problema muito maior do que este que estamos a viver com a atual pandemia. Não estaremos aqui a potenciar crises no futuro que possam conduzir a outros rumos e que possam de alguma forma influenciar de uma forma decisiva a geopolítica e a geoestratégia. Era estas realmente as questões que eu gostava de lançar aqui para o fórum. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu neste momento, uma vez que não tenho aqui mais ninguém inscrito para falar, eu passaria a palavra ao professor Adalberto para responder à questão da doutora Ana Luísa Neves. Bom, muito rapidamente, a doutora Ana Luísa Neves faz uma questão muito específica que tem a ver com a e-health ou com a telesaúde em termos de regulamentação europeia. Foi isso que eu entendi da sua questão. Eu creio que já existe neste momento um quadro estabilizado em termos europeus e os diferentes países. Portugal nós em 2016 publicámos a Estratégia Nacional de Telesaúde
E o que, como dizia, eu já disse isto aqui no fórum, que o professor José Triboli há dias dizia que a crise da Covid fez pela transformação digital mais em 3 meses do que nós todos tínhamos feito em 10 anos. Portanto, eu acredito que a questão regulamentar vai ser o menor dos problemas neste momento, considerando o willing político que está em cima da mesa. Eu recomendo a todos que leiam os documentos que estão a ser produzidos pela Comissão e as linhas estratégicas que estão a ser definidas, porque o meu otimismo radica efetivamente numa brisa e numa atmosfera nova que está a vir da Europa e que nós que acompanhamos estas questões há muitos anos não tínhamos visto ainda. Estamos todos a rezar, aqueles que são crentes, para que no dia 23 o Conselho Europeu não seja um ato de frustração política em relação àquilo que são as propostas da Comissão. Mas, portanto, doutora Ana Rita, nós estamos no bom caminho. Eu, antes de passar a palavra aos nossos convidados principais, só queria dizer ao nosso companheiro de debate, Eugénio Saraiva, que nós temos entre nós o Dr. Paulo Portas, que tem uma experiência vastíssima de relações internacionais e foi ministro dos Estrangeiros durante muito tempo. Nós não estamos em 48, não estamos em 19, não estamos em 33, nós estamos num tempo em que a política internacional, as relações internacionais, são o exercício de bailado da mais fina e pura coreografia. E, portanto, a expressão desse bailado significa que tem que ser praticado por por pessoas habilitadas para isso, tem que ser, o exercício da negociação política tem que ser feito com muita inteligência e, portanto, não passa, do meu ponto de vista, pela cabeça de ninguém que os dirigentes europeus tenham alguma intenção de criar uma ostracização ou digamos, uma querela com a China. Agora, também em relações internacionais, e não sou especialista na matéria, mas julgo saber o suficiente para dizer que também em relações internacionais e na diplomacia, com muita delicadeza, com muito charme e com muita educação, é possível que nós tratemos os nossos oponentes com a dignidade e o respeito que eles merecem, de maneira a que os nossos interesses possam ser defendidos e salvaguardados sem atitudes primárias ou, como dizia também o Dr. Paulo Portas, sem o insuportável primarismo dos tweets. E eu acredito que também nesse aspecto podemos ter um tempo novo pela frente. Muito obrigado. Obrigado, professor Alberto. Eu passava agora a palavra ao Dr. António Tavares para um comentário final sobre aquilo que aqui foi dito e depois passaria então a palavra ao Dr. Paulo Portas. Tem de ativar o seu microfone. Muito obrigado, Pedro. Já está. Muito obrigado, Pedro, por esta oportunidade, mais uma vez. Eu penso que os comentários de quase todos os intervenientes andaram à volta da Europa e da questão europeia, as oportunidades para a Europa perante o isolacionismo dos Estados Unidos, eventualmente como é que se poderia ser feita essa cooperação na Europa e também um salpico de federalismo. Eu não sou dos que acredita que o federalismo será uma solução para a Europa, nem sequer penso que seja um assunto que esteja agora em cima da mesa, porque acho que o que está em cima da mesa, acima de tudo, como já foi aqui dito, e muito bem, quer pelo Dr. Paulo Portas, quer pelo professor Adalberto, é a oportunidade que cabe aqui para a Europa, para a União Europeia, debaixo da liderança do eixo franco-alemão, daquilo que é a vontade política de voltar a criar um espaço de cidadania na Europa e, acima de tudo, que a Europa possa ganhar algum protagonismo. Eu acredito, sinceramente, que a Europa pode ganhar algum protagonismo, até porque, tal como disse o Dr. Paulo Portas, uma das lições que tiramos desta crise é que não há um sistema de gestão de crises que inevitavelmente vai ter que surgir e a Europa aí poderá dar o seu contributo, não só porque sempre fez, é a sua tradição, a história mostra-nos isto e acho que a geografia também ajuda numa altura em que aparentemente tudo parece ir para o Pacífico, tudo parece voltar-se para o Pacífico e não para o Atlântico. Ao mesmo tempo, o isolacionismo dos Estados Unidos, que é claramente uma marca não só da administração republicana, como da administração, uma eventual administração democrata. Eu ontem ouvi um professor
direito internacional a dizer que uma administração democrata faria em relação à China, provavelmente, porque o senhor Trump acabou por radicalizar muito. Os tweets não são efetivamente a maneira de fazer política e tal, como também já foi dito aqui. As chancelarias ainda têm algum peso, a forma de fazermos esta diplomacia, que também em muitos aspectos já é uma ciberdiplomacia, já é uma diplomacia digital, vai inevitavelmente dar aqui algum contributo para este novo ciclo de globalização, que será inevitavelmente uma globalização mais regulada, provavelmente, e que vai precisar de outra arquitetura internacional, de instituições internacionais e a forma da ONU é fundamental. Partilho também da levantada pelo Eugênio Saraiva. Não me parece que haja esse risco de a Europa ostracizar a China, pelo contrário. Acho que, acima de tudo, as geografias estão cada vez mais atentas. A interdependência, inevitavelmente, vai continuar. Reparem que nós estamos a assistir a uma guerra política, a uma guerra económica, mas no domínio científico continua a haver cooperação entre cientistas de ambos os lados, independentemente das tais responsabilidades que é preciso levantar. Por isso, tenho uma visão, mesmo assim, otimista. Acho que a Europa pode voltar e pode voltar ao palco da grande política internacional, pode curar esta ferida do Brexit e estou convencido que, não querendo ser muito otimista e aceitando que muitas vezes a memória é curta da parte das pessoas, que nós não vamos seguir aquele velho conselho do Karl Marx, que a história se repete sempre duas vezes, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Quero acreditar que não será assim e quero mais uma vez agradecer ao Fórum esta oportunidade que me deu de participar e felicitar o Fórum por este trabalho e esperar que continue nesta senda, que acho que é muito importante, não só para a cultura política de todos nós, mas também para a participação cívica e de cidadania de cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado, Dr. António Tavares. Passaria então agora a palavra ao Dr. Paulo Portas, também para um comentário final sobre aquilo que aqui foi dito e se quiser acrescentar mais alguma coisa de que não tenha sido aqui falado e que considera oportuno. Muito obrigado a todos, Pedro. Eu fico ainda mais impressionado com uma coisa. Eu quando a minha vida subitamente mudou no final de janeiro, eu lembro-me de ter feito uma última viagem profissional aos Estados Unidos no final de janeiro, nunca na minha vida tinha comprado máscaras e era praticamente o único passageiro no voo para Washington que levava máscara. Parecia uma figura um pouco exótica no meio daquele mundo que foi o mundo que nós deixámos. Mas há uma coisa, eu sempre tive por formação familiar, eu costumava dizer, por ironia, que a minha hierarquia de respeitos era primeiro Deus, depois os médicos e depois o resto. Eu dizia isto sempre com ironia, porque em qualquer caso há uma entrega das nossas vidas e das nossas condições de vida nas mãos dos médicos que está uns degraus acima. E houve uma coisa neste esforço, quando eu decidi que se tinha um espaço público, devia procurar usá-lo para contribuir, dar um pequeno contributo para que a sociedade não perdesse o equilíbrio em momentos de grande pânico e de grande ansiedade. E eu fiquei a conhecer imensos profissionais de saúde que só conheço digitalmente e a quem devo imenso, porque foram pessoas que me aceitaram esclarecer-me, responder às minhas dúvidas, ensinar-me e há uma coisa que eu queria dizer ao Pedro. Eu já participei em muitos webinars. Este é o único que começa à hora e termina à hora. E eu acho que isso deve ser pela adesão específica que os médicos e os enfermeiros e os assistentes, as pessoas que trabalham no mundo da saúde, têm uma coisa que eu acho extraordinária. Hão de ter com certeza outras coisas que não são tão extraordinárias, mas há uma coisa que é extraordinária, que é têm adesão aos factos. Eu quando me lembro a senhora Merkel, como se sabe, estudou física, doutorou-se em química. E quando ela explicou à população qual era a diferença entre ter um R0 de 1 ou de 1,1,
era tão transparente e tão cristalina a adesão aos factos que não havia mais nada a dizer. E eu isso quero agradecer bastante. Eu acho que, e começaria precisamente por aqui, para que a Europa, parece-me, para que a Europa recupere centralidade, há uma necessidade conjuntural que eu presumo que subsista em todos os países, mesmo aqueles que têm sistemas de saúde mais organizados. A saúde foi central, mas eu presumo que muita saúde ficou para trás. E que vai ter que ser recuperada. E eu quer dizer, tentaria ter a colaboração de todos para que essa recuperação de consultas, cirurgias, tratamentos, de muitas coisas que ficaram para trás e de muitas coisas que certamente se agravaram. Eu acho que todos nós teremos noção familiar das maleitas agravadas que vão sair disto em setores da população. Sobretudo ao nível, diria eu, psicológico. Mas eu acho que vai haver também aqui um teste de água, uma prova de água, que é quão eficazes e quão práticos vamos ser do ponto de vista da recuperação da saúde que ficou para trás. Esta é uma prioridade estritamente conjuntural. Mas há outra que ficou à vista, e ficou à vista na Europa, e sobre a qual eu acho que vai ter que se pensar muito. É evidente que as pessoas, quando não querem pensar muito, dizem isso é uma responsabilidade do Estado, o Estado tem que tratar disso. Eu acho que não há nenhum país da Europa que tenha dado particular bom exemplo sobre a forma como as sociedades estão organizadas em relação aos mais velhos. E acho que esse assunto é, porventura, um dos assuntos. Isso não é só um problema do Estado, é um problema das famílias e do modelo de sociedade que nós escolhemos também. E isso é a parte mais desconfortável. E as pessoas não querem pensar nisso. Mas o problema que existiu com os mais velhos em Portugal existiu em Espanha, de uma forma muitíssimo agravada, existiu em França. Nós pensaríamos que o sistema teria outra espessura. Existiu em Inglaterra, existiu na Suécia, existiu em países escandinavos, cujos estados de providências são magníficos. E eu acho que é uma questão que é muito difícil de abordar. É, aliás, a questão do ponto de vista do discurso, que é mais difícil, porque eu suspeito que muita gente idosa sentiu que na partida e na abertura estava a ser tratada e entendida como um setor que dava um contributo de maior risco para a gestão desta crise. Eu acho que fica, não tenho ideias definitivas sobre isso, mas eu acho que no continente mais velho e que está a envelhecer todos os dias, que se recusa a discutir a questão demográfica a ponto de dar votos a gente que é capaz de prometer que a Europa pode viver sem migrações. Mas que a Europa, que está a aproximar-se de uma idade média de 50 anos dos europeus e os portugueses de 56, daqui a, creio eu, 20 anos, como é que nós podemos viver sem escolher as migrações de que precisamos? Outra coisa é saber escolhê-las ou ser escolhido se não as quisermos escolher. Agora, a questão demográfica já era uma questão seríssima na Europa. No continente mais velho, um africano tem 18 anos de idade média, um americano tem menos 10 anos do que um europeu, em média. Portanto, a questão demográfica já era, a meu ver, aquela que era mais relevante para pensar políticas de longo prazo, de que muitas se ocupam e a que se dedicam, nomeadamente saúde e segurança social, mas outras também. Mas nós que temos orgulho nesse facto extraordinário que é a esperança de vida europeia é a melhor do mundo, a Europa está a transformar-se num continente de velhos. E o primeiro grande revelador da maneira como nós gerimos, como Estados e como sociedades, os idosos, foi no Covid-19. E eu não queria deixar de também dizer isto, porque me parece que é uma questão que, se não for discutida, muito estranho será. E não é só portuguesa. Foi comum
Houve duas coisas que em toda a Europa, nos países que correram bem, nos países que correram mal, há duas coisas que a mim me impressionaram muito. Nenhum país soube contar os mortos, que é uma coisa aflitiva. Houve muitos que dissimularam, mas outra coisa é nem sequer saber contar os mortos. E, manifestamente, houve grandes dificuldades com a questão dos idosos. Depois, gostava de chamar a atenção que, na resultante desta pandemia, onde descobrir um tratamento e depois uma vacina, digo depois porque me parece provável, tanto quanto é possível enunciar probabilidades, que venha primeiro o tratamento, baseado em medicamentos que já se conhecem, do que a vacina. Mas, quero assinalar o espantoso nível de investimento público e privado para procurar chegar a um tratamento ou uma vacina. A espantosa velocidade que, se for possível cumprir, significa um dia ter uma vacina, esperemos que em condições de acessibilidade e de razoabilidade, tanto para as economias desenvolvidas como para aquelas que não são, em 18 meses ou em 24 meses. Presumo que não haverá muitos casos desses contemporâneos. Mas não deixa de ser interessante que é um sinal dos tempos e um sinal das coisas que a Europa tem que perceber. Eu, nas minhas aulas, ensino muito a evolução do investimento em investigação e desenvolvimento dos 3 grandes blocos, mais o Japão, que é muito relevante nessa matéria. A Europa foi ultrapassada pela China em 2016 em nível de investimento em R&D, sendo que os Estados Unidos são primeiros, o Japão é segundo, a China passou a ser a terceira e a Europa ficou em quarto. Eu acho que há esperança de que essas coisas, de que isso possa ter uma evolução, mas é bom que a gente tenha a noção que no concurso internacional para se chegar à vacina, só com uma grande mistura de talento e sorte é que será uma proeza europeia do ponto de vista da reputação. E isso devia de ensinar-nos alguma coisa. A mim impressiona-me imenso a liderança avançada face a uma Europa que que se deixou atrasar, precisamente em níveis de investigação e desenvolvimento, no caso aplicáveis às ciências médicas e farmacológicas, mas só por muito talento e sorte é que não será ou americana ou chinesa. E isso era bom que da próxima vez não sucedesse. E chamo a atenção para isto. Nós temos que recuperar. Foi uma coisa que quase ninguém notou. Foi que em 2016 a China passou acima da Europa, digo Europa a 28 à época, portanto incluindo o Reino Unido, em nível de investimento e desenvolvimento, de investigação e desenvolvimento do produto. Depois, e ainda, eu deixava, se for possível, alterar uma regra, porque eu gostava muito de ouvir o professor Adalberto sobre uma questão. Se é possível europeizar, em alguma medida, as políticas de saúde. Ou seja, se vai haver ou não um upgrade das responsabilidades europeias em matéria de política de saúde. Não estou a dizer federalizar a política de saúde, mas eu vejo, olhando para o que estava no quadro financeiro plurianual anterior, que eram uns modestos 418 milhões de euros ao nível comunitário, para um orçamento de linha de investimento na saúde e nas áreas de saúde de 9 bi, é o que está no plano de recuperação, portanto, 9 mil milhões de euros, é consideravelmente mais do que 418, creio eu. O que é que isso pode significar em termos de maior partilha de standards em termos de políticas de saúde públicas? Eu não sei o suficiente para saber a resposta, mas gostava de perguntar a quem sabe, com toda a franqueza. Finalmente, queria deixar uma nota. Acho que o continente onde se vai medir se a Europa tem ambição internacional à escala daquilo que ainda é com bloco económico, enquanto estiver unida, é bom que a gente tenha a noção que em 2050, se a Europa se dividir,
nas 10 primeiras economias do mundo, só há uma europeia, que é a Alemanha. Portanto, nós podemos optar por nos dividir. A consequência é sermos irrelevantes do ponto de vista internacional. É uma coisa que, para mim, é absolutamente clara. Mas o continente onde se vai medir, se a Europa tem ambição, sabe partilhar, se é mais do que a África francesa, a África lusófona, a África anglófila e alguma África germanófila. É a África, que é o continente onde a pandemia é menos de saúde e é mais económica, é o continente determinante para a questão demográfica da Europa, e é o continente de onde os Estados Unidos, não é desde Trump, é desde antes, os Estados Unidos saíram da África, a China está em cada canto de África, as dívidas chinesas, as dívidas africanas são essencialmente dívidas bilaterais à China, que tem um sistema muito sedutor de cativar o endividamento dos países africanos, porque é um sistema sem accountability, portanto, eu posso fazer empréstimos e não quero saber se há uma gestão transparente do dinheiro, mas ao mesmo tempo, curiosamente, os empréstimos europeus pedem rendição de contas, mas têm juros mais baratos e mais acessíveis. E, portanto, para mim, a pedra de toque de saber se a Europa tem uma ambição internacional vai ser a África. Eu vejo a África em todos os documentos europeus pertinentes. Mas gostava de ver a passagem dos documentos para a realidade. E, por fim, só deixar uma nota. Eu teria, até porque a pergunta foi feita por uma das participantes no fórum, eu sou favorável ao Acordo de Paris. Parece-me improvável que 190 países estejam errados e um esteja certo. É uma questão de teoria das probabilidades. A Europa e os Estados Unidos fizeram, na última década, muito maior esforço relativo de redução da perigosidade das emissões do que outros subcontinentes. Mas atenção, eu gostava de chamar a atenção que aqui também, na questão do ambiente, já que eu há bocadinho falei no salto, uma espécie de salto quântico do pangolim do mercado One para as alterações climáticas. Atenção, se esta crise prova uma coisa, é que nós temos que prevenir a possibilidade de uma crise climática como próxima crise global, mas que só o podemos fazer com passo a passo, com compromisso entre os Estados e com a capacidade das indústrias estarem dentro. Porque há uma coisa que eu também quero dizer com toda a franqueza. Nós estamos a viver ainda, ao fim de 3 meses, num mundo que admiravelmente tem menos poluição, mas não tem aviões, não tem carros, não tem petróleo, não tem economia, não tem negócios e, se continuasse assim, mandava-nos diretamente para 2 séculos atrás. E, portanto, cuidado com os fundamentalismos. Eu sou tanto contra o fundamentalismo que quer transformar de um dia para o outro tudo na questão da transição energética. A expressão transição energética também conta o transição. Tem que ser possível chegar aos compromissos. Tem que ser possível atingir os objetivos. E isso implica compromissos e objetivos como os do Acordo de Paris. Mas cuidado com um certo fanatismo que promete amanhãs que cantam e depois nós caímos num mundo parado, que não é certamente o mundo que nós queremos. Apesar de ser um mundo não poluído. E, evidentemente, o negacionismo, mas isso é como atitude geral, é como negar, não ter sequer paciência para ouvir com humildade a ciência, sabendo e eu quero deixar este ponto claro, eu não defendo a substituição da política pela ciência. O que eu acho é impossível, até porque os cientistas, por natureza, muitas vezes não têm respostas precisas e exatas para dar aos políticos. Agora, o que eu não posso aceitar é a gestão de uma epidemia de saúde pública contra a ciência ou sem ela. Isso é que eu acho que é uma catástrofe, como ficou à vista em todo lado. E, portanto, mesmo no ambiente, eu acho que é preciso fazer progressos, envolver
a ciência, a inovação, a indústria, o trabalho, mas sem fanatismos e sem negacionismos. Imaginem o que era fechar de um dia para o outro a indústria automóvel da Europa. Quanta gente aqui para o desemprego? Suponho que para aí 14 milhões de pessoas. E, portanto, cuidado com o excesso de, acho eu. Estas coisas fazem-se se conseguir que a economia acompanhe objetivos de transformação e de inovação. E pronto, era isto. A minha esperança, apesar de tudo, eu não confundo a América com um presidente, seja ele qual for, e devo dizer em abono do sistema democrático americano. Eu acho que a apropriação de poderes que eu próprio defendi, de muitos governos europeus, em momento de emergência, não teria sido possível na América por causa do sistema judicial. Haveria sempre uma ação judicial que impediria ao governo de suspender direitos ou suspender garantias. A América tem muitos defeitos, mas é uma grande democracia. E a tradição económica americana é que cai muito quando cai, mas levanta-se muito depressa. Olhem com uma certa atenção para o número de trabalhadores americanos da primeira semana de inscrições no desemprego que já têm emprego. Na América a economia funciona à semana. O desemprego é medido à semana. E a América é extraordinariamente dinâmica do ponto de vista da sua economia. Portanto, eu não confundo. O isolacionismo e o protecionismo e o nativismo são umas tendências demoníacas que existem na vida americana há mais de um século. Não é a primeira vez que há protecionismo, não é a primeira vez que há nativismo e não é a primeira vez que há isolacionismo. Mas eu tenho uma certa esperança que haja que possa haver um regresso a um empenhamento ativo dos americanos em soluções multilaterais. E como ocidental e como europeu, sabe distinguir alianças e amizades, para usar a expressão do governo português que me parece bastante feliz, sei muito bem qual é a natureza da minha aliança com os Estados Unidos e sei muito bem qual é a natureza, por exemplo, da amizade que posso ter com a China. Mas nós, ocidentais, precisamos que os europeus e os americanos voltem a conversar naturalmente, como entidades que são rivais em algumas áreas, mas que são aliados fundamentalmente, para construir uma ordem mundial que, comparada com o que era em 1946, em qualquer caso, nos devia dar alguns motivos de satisfação, porque o mundo progrediu muito. E progrediu muito com base na aliança entre os Estados Unidos e a Europa. E eu não gostava que houvesse uma presidência, uma política que dura 4 anos, que pusesse isso em causa, porque os países e as nações são muito mais importantes do que as presidências que conjunturalmente as ocupam. Mas era só para agradecer a todos, deixando estas notas, e pedindo, se fosse possível, ao Dr. Adalberto, eu gostava de perceber se ele acha que algumas responsabilidades das políticas públicas de saúde serão partilhadas, não digo transferidas, para Bruxelas. Obrigado, Dr. Paulo Portas, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu contributo para este debate. Eu iria passar ainda a palavra ao professor Adalberto. Não sei se teremos tempo para uma resposta. A bola para que o meu amigo, com toda a justiça, seja o Dr. Pedro a fechar, porque o mérito é-lhe devido, a si e à doutora Andreia. Bom, em relação àquilo que o Dr. Paulo Portas colocou, todos nós que conhecemos a geografia jurídica da Europa sabemos que desde o primeiro minuto as políticas nacionais de saúde foram excluídas dos tratados e que ficou um resíduo fino, que agora se verificou que era demasiado fino, das políticas específicas de saúde pública e de proteção global, que levaram à criação do ECDC, sediado em Estocolmo, e que se afirmou nesta presente conjuntura como um instrumento meramente consultivo, sem nenhuma capacidade de ação e de intervenção nos países. Eu, em 2016, com a ministra holandesa Schippers, tomámos a iniciativa de criar um grupo que chegou a congregar e ainda existe 12 países para discutir, abordar e tratar das questões relativas à inovação terapêutica, à inovação tecnológica, que foi o grupo de La Valeta. Íamos nesse sentido, apercebi-me desde cedo que os grandes países da Europa não viam com bons olhos essas tentativas de alianças
entre países de pequena e média dimensão. Mas para concluir e respondendo à sua pergunta, o próprio tratado, a própria diretiva da circulação transfronteiriça não deu em nada, sabemos que foi uma não utilidade também do ponto de vista jurídico dos direitos dos cidadãos. Mais importante do que ter políticas de saúde na ótica da prestação unificadas, que implicaria custos de transição política muito complicados, porque a Europa tem modelos de organização sistémica bastante diversa, eu acho que vamos conseguir lá chegar através de uma via muito mais inteligente, que é a via do cimento científico, da investigação conjunta, das patentes. A Europa tem que voltar a ser liderante nas patentes, na inovação, na indústria farmacêutica e tecnológica, nos dispositivos médicos. A Europa tem que ser novamente liderante na investigação clínica. A Europa tem que ser capaz de se afirmar neste quadro, não só no quadro comunitário que está em vias de negociação e de fecho, mas também neste plano agora de reestruturação, de trazer a ciência para o epicentro da economia na Europa. E nós, através da ciência, do motor da ciência, através das redes transeuropeias, através da afiliação e da cooperação entre centros de investigação, e está aqui connosco a professora Maria do Carmo Fonseca, que sabe bem do que é que nós estamos a falar, nós podemos aportar à política e ao setor da saúde uma dimensão e um vigor que tem claramente um efeito de arrasto na economia global. A questão da prestação de cuidados dos sistemas de saúde dificilmente poderá ter uma natureza, digamos, igualitária, porque a natureza dos direitos e a própria organização dos sistemas é diversa. Agora, nós não temos nenhuma razão para que na próxima emergência de saúde pública andarmos como andámos desta vez, desculpem lá a expressão, porque estamos em fim de noite, aos papéis. E a fazer um exercício de egoísmo nacional. Foi deplorável a maneira como a Itália foi desprezada no primeiro tempo, em que a maior parte dos países mais ricos, fizeram de conta que não havia um problema humanitário gravíssimo à porta de sua casa. E, portanto, essa necessidade de termos sistemas de vigilância, monitorização e resposta rápida do ponto de vista da saúde pública é uma responsabilidade europeia, que deve ter, de facto, um comando centralizado exigente e, naturalmente, que nós temos que dar impulso à investigação, porque a consolidação dos modelos de desenvolvimento nunca como agora estiveram tão dependentes da produção de conhecimento e da investigação científica. E foi nisso que a Europa se distraiu, nomeadamente na fileira do medicamento. Eu tenho estado a ver aqui nos comentários do bate-papo que a Europa perdeu protagonismo na produção de vacinas, é hoje pouco relevante na área de investigação clínica quando comparada com os Estados Unidos. Em termos de patentes na área biomédica, perde terreno ou tem vindo a perder terreno. E, no fundo, o que tem feito é perder o seu saber e o seu conhecimento, nascido na Europa, para depois ser tomado e apropriado pela China e pelos Estados Unidos. Portanto, otimismo, foi um prazer enorme. Muito obrigado aos nossos convidados de hoje. Talvez fechámos com chave de ouro. Dr. Pedro Serra Pinto, passo-lhe a palavra, foi de facto um gosto enorme. É uma conversa inteligente, serena, que vocês trouxeram aqui durante 10 semanas, com gente inteligente, sensata e com um clube já de fiéis residentes. Vocês podem criar um clube, porque já temos aqui pessoas que têm direito, digamos, a um lugar cativo, porque estão cá desde o princípio e sempre estiveram aqui presentes connosco. Muito obrigado. Obrigado, professor Alberto. Eu, em nome do Fórum Saúde para o Século XXI, eu quero agradecer não só aos oradores que estiveram hoje connosco, mas a todos os oradores que estiveram e que participaram ao longo destas 10 semanas, destas últimas semanas. Portanto, a todas as pessoas que assistiram e que participaram também com os seus comentários e com as suas perguntas. Muitas delas foram participantes assíduos, mas também deixar aqui um anúncio que, embora pronto, aqui no bate-papo já tenham estado a fazer referência a isso, de que em setembro, a partir de setembro, estamos a pensar retomar, digamos, novamente este modelo de ciclos de conferência, obviamente com temas diferentes. Já hoje aqui até foi aflorado um tema que me parece que pode ser um tema para um próximo debate, depois das férias, que é o problema dos mais velhos. Acho que parece-me um tema pertinente. E também dizer-vos que estamos a pensar também antes de férias, para que depois possam, durante as férias, desfrutar disso, produzirmos um e-book com uns resumos dos webinars que, entretanto,
fomos organizando ao longo destas 10 semanas. E por último, quero deixar aqui um agradecimento muito especial ao professor Adalberto Campos Fernandes, que tem estado connosco desde o webinar número 1 até ao 10, não só como comentador e como participante e orador, mas também como alguém que nos foi dando sugestões e nos foi ajudando a organizar, digamos, este ciclo de conferências, que sem a sua ajuda teria sido muito mais difícil e não teria tido a qualidade que este teve. E, portanto, eu despeço-me de todos, muito boa noite e, em princípio, até setembro. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada a Boa noite a todos. todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. So